Olá, sabe aquela sensação de que são só umas continhas para pagar, mas no fundo, tem um peso ali nos ombros? Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar justamente nessa linha, que às vezes é bem sutil, entre as despesas do dia a dia e aquelas dívidas que acabam roubando a nossa paz. Vamos juntos entender como enxergar a verdadeira situação financeira? Essa frase soa familiar. É uma das armadilhas mentais mais comuns que existem. Muita gente vive pagando parcelas de cartão, usando o limite do cheque especial, adiando boletos e acha que isso é normal, que faz parte. Só que é exatamente aí que mora o perigo. Certo. Então vamos direto ao ponto central. Confundir esses dois conceitos, contas e dívidas, é o primeiro passo para perder completamente o controle da vida financeira. E entender essa diferença é, sem dúvida, fundamental para virar o jogo. Então, qual é a grande diferença na prática? Pensa assim, ó. Contas fazem parte da vida. São aquelas despesas que a gente planeja, tipo aluguel, luz, água, coisas para as quais a gente se organiza. Agora, as dívidas são outra história. Elas surgem quando um compromisso financeiro ultrapassa o nosso limite e começa de verdade a tirar a nossa tranquilidade. E os exemplos práticos deixam isso bem claro. Dívida não é só ter o nome negativado, não. É aquela parcela no cartão de uma compra que a gente nem lembra mais, sabe? O empréstimo feito no impulso, ou aquela conta que todo mês a gente empurra com a barriga. Tudo isso é dívida. E aqui está o ponto mais importante, o ponto crucial. A definição mais poderosa de dívida não é matemática, ela é emocional. Dívida é aquilo que preocupa à noite, que impede de dormir, que gera ansiedade. Se um compromisso financeiro está roubando a paz, pronto, ele já se tornou uma dívida. Ok. Agora que a gente entendeu a diferença, como saber onde cada um está nesse mapa? Bom, a clareza é sempre o primeiro passo para qualquer mudança. E para isso, é preciso uma autoavaliação bem honesta. Vamos a algumas perguntas diretas para a gente refletir. Primeira pergunta, e pense com sinceridade. Já foi preciso pegar dinheiro emprestado para cobrir o básico? Recorrer a empréstimos para comida, para pagar o aluguel? Isso é um sinal de alerta gigante de que as contas já viraram dívidas. Segunda pergunta, é preciso adiar uma conta para conseguir pagar outra? Sabe aquele malabarismo financeiro onde é preciso escolher qual boleto vai vencer? Isso mostra que a estrutura financeira está bem frágil, sem nenhuma margem de segurança. E por último, uma pergunta sobre o custo emocional de tudo isso. A chegada do fim do mês é um período de angústia ou de alívio? Se for de angústia, isso já indica que o peso financeiro está afetando, e muito, o bem-estar. Essa imagem do mapa ilustra perfeitamente nosso ponto. É como o GPS. A gente só consegue traçar uma rota para sair das dívidas se soubermos exatamente o nosso ponto de partida. E na vida financeira, isso significa uma coisa: encarar os números. Dá um frio na barriga, a gente sabe, mas é um passo indispensável para a mudança. Agora chegamos a um ponto bem importante que o material de origem propõe. É um momento de aprofundamento. Para quem está com o e-book em mãos, essa é a hora de dar uma pausa aqui. Lá no capítulo correspondente, tem um QR Code que leva a um vídeo complementar e também exercícios práticos. É fundamental fazer isso, porque faz parte do aprendizado. Mas para todo mundo, a lição central é essa: a importância de encarar a realidade de frente. E é o que faremos a seguir. E aqui está a ferramenta para isso. É o exercício de listar todas as dívidas, sem nenhuma exceção. É o nosso GPS financeiro finalmente encontrando a localização exata. Muita gente tem medo de fazer isso, de encarar essa verdade. Mas é fundamental lembrar, é aqui, neste momento, que a virada realmente começa. Ok, uma vez que os números estão ali na nossa frente, é hora de entender algo ainda mais profundo. A dívida tem um custo que vai muito, mas muito além do dinheiro. Ela cobra um preço bem alto em outras áreas da nossa vida. Como a gente pode ver, o impacto vai além do bolso. No campo emocional, a preocupação constante gera estresse, ansiedade. Nos relacionamentos, quantas brigas não são causadas por dinheiro? E na felicidade, a dívida impede de aproveitar a vida plenamente? Vale muito a pena refletir. Qual desses impactos é o mais forte na vida hoje? Essa honestidade é parte da solução. E essa citação, que é tão antiga, é incrivelmente atual, não é? A dívida nos torna escravos, de certa forma. A gente perde a liberdade de escolha, a nossa capacidade de decidir o futuro, porque estamos presos a obrigações do passado. Certo, já entendemos o problema, já entendemos os custos dele. Agora, vamos focar na solução. A virada de chave não está só em pagar o que se deve, mas em construir uma mentalidade nova para nunca mais voltar a essa situação.
A gente precisa ser muito sincero sobre as causas. Vivemos numa cultura de consumo, onde as redes sociais pressionam o tempo todo para ter um estilo de vida que talvez não seja a nossa realidade. E essa tentativa de projetar uma imagem é uma das maiores fontes de endividamento hoje em dia. Então, aqui vai uma regra bem prática e poderosa do nosso material. Antes de comprar algo parcelado, é bom refletir. Se precisa de muitas parcelas, talvez não seja possível arcar com aquilo agora. É uma ferramenta simples, mas que ajuda a evitar novas dívidas enquanto se está no plano de sair das atuais. E para encerrar, fique esta reflexão final. Qual é a verdadeira motivação por trás dos gastos? Entender isso é a chave, não só para sair das dívidas, mas para construir uma vida financeira com propósito, com paz e, o mais importante, com verdadeira liberdade. Fica aí a reflexão.